Nossa, esse bebê já não passou da hora de nascer, não? Você não tem medo de estar acontecendo alguma coisa? Tô tão estranho. Já não era para ter nascido? Com certeza você já deve ter ouvido essas expressões ou de alguém, ou infelizmente já deve ter ouvido isso durante a sua gestação. Infelizmente, como eu falei, muita gente é sem noção e acaba tendo algumas colocações para a gestante que não são justas. São colocações que só fazem gerar mais nervosismo, mais espanto, mais preocupações. Eu resolvi vir fazer esse vídeo porque eu tenho ficado muito intrigada com algumas colocações, algumas postagens, e tem me feito pensar muito nas postagens da Bia Napolitano, que ela tá de reta finalíssima de gestação. Ela tem feito vídeos super engraçados, leves de certa forma, falando de que vai provocar o marido, de que vai fingir que nasceu, porque afinal não nasceu, porque afinal tá todo mundo perguntando. Manhã, tarde, noite, ela fica sem aparecer por momentos, já perguntam se nasceu, nasceu. Gente, vamos parar com isso. Vocês pararam para pensar que quando ela, por mais que ela, na frente das câmeras, ela tá aqui sorrindo, fazendo graça, como pode estar a cabeça dessa mãe quando desliga as câmeras? Quais são as preocupações? Como que ela tá pensando? O que ela tá pensando? Vocês já pararam para pensar que na reta final da gestação, a quantidade de dúvidas, a quantidade de medos, inseguranças, incertezas que começam a vir na nossa cabeça pode estar acontecendo? E é justo as pessoas se meterem no saber se tá na hora ou não? Quem é que determina a hora do nascimento? Como funciona essa datação? Por que as pessoas se metem nisso? Não tá na hora de cada um pensar e se colocar no lugar do outro? Pensa um pouquinho. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre datação. Como que funciona a datação de parto? O que a gente precisa pensar? Por que médico fala em semana ao invés de meses? Por que a gente tem algumas colocações a serem postas numa cronologia de risco? O que precisa? Como que funciona isso? Por que a gente fala que então uma gestação pode chegar em 42 semanas? Tem muita gente que fala pra mim assim, nossa Mariana, mas realmente não tem lógica. Como é que vai chegar em 42 semanas? É gestação de elefante? São 10 meses? Começa daí. Então, vamos começar o vídeo dessa parte. Então, por que a gente data em semanas e não em meses? Uma explicação simples que eu sempre dou para as pacientes é assim. Semanas são sempre 7 dias. Ponto. Meses, tem meses com 4, tem meses com 5. Então, uma paciente que fica grávida, incluindo o mês de fevereiro, fica grávida por menos tempo do que quem fica grávida com o mês de novembro, por exemplo? Não, né? Então é por isso que a datação sempre é por semanas, para que a gente não tenha dúvida. E daí sempre vem, nossa, mas e como é que chega nas 42 semanas? Chega nas 42 semanas num momento onde a datação sempre é feita, para quem já teve seu bebê e tudo mais, qual é a primeira pergunta que o obstetra faz? Por onde que a gente se baseia? Pela data da última menstruação. Então, quando a gente sabe a data da última menstruação é um marco, aquela mulher sabe o dia que desceu. Afinal, o dia que ela sangrou. No momento que ela menstruou, ela não estava grávida naquele momento. Ela não engravidou naquele momento. A gente não sabe, pós essa menstruação, em que momento ocorreu a fecundação, em que momento aconteceu a embriogênese, em que momento que aconteceu o desenvolvimento do bebê. Mas ela sabe que momento que menstruou. É daí que a gente começa o cálculo. E é daí que o cálculo, justamente, a gente chega podendo alcançar até 42 semanas. Então, vamos partir desse começo, tá bom? Aí agora, eu vou querer falar para vocês essa sequência de datações, cronologia, o que a gente precisa pensar, os marcos que fazem a gente ter atenção, preocupação ou mesmo ações médicas que a gente tem que ter qualquer tipo de interferência. Então vamos lá. Quando a gente fala de datação, qual é a linha cronológica? Eu brinco que eu sou muito manual, então eu sempre desenho muito, escrevo, então assim, qual é a linha cronológica, né? Então a gente pensa assim, primeiro marco cronológico de uma gestação é 8 semanas, porque até as 8 semanas a gente não considera nem feto, a gente considera um embrião. E por que isso? Porque até 8, 12 semanas é onde acontece a maior chance de abortamento, de perdas gestacionais, justamente porque esse embriãozinho, na hora da formação, pode ter tido alguma falha e acaba evoluindo para abortamento. Para quem não sabe, estatisticamente falando, quase 60% das primeiras gestações, elas acontecem sem nem a mulher saber que estava grávida. Justamente aconteceu um pequeno atraso menstrual. Esse atraso menstrual foi porque ela engravidou
E ela engravidou, evoluiu para um abortamento, porque justamente houve essa falha, e a paciente nem sequer soube que esteve grávida. Então, são esses primeiro marco até umas 12 semanas, que é o maior risco de perdas gestacionais iniciais. Quando passa das 12, a gente pensa, então, o próximo marco, 20 semanas. E por que as 20 semanas? Por mais que a gente pense assim, popularmente falando, 20 semanas já tá no 5º mês, partos que acontecem, né, nascimentos que acontecem por volta das 20 semanas, até 20 semanas, são considerados abortos. Então, assim, infelizmente, são gestações que, por mais que já chegaram até o 5º mês de gestação, ainda são caracterizados como abortamento, como uma gestação que realmente nem é considerado parto, é considerado um aborto. Quando a gente passa das 20 semanas, portanto, qual é o próximo marco? 27 semanas. E por que 27 semanas? Porque entre 20 e 27 semanas, a gente considera os bebês extremos prematuros. O que são esses bebês? São bebês com chance de sobrevida, porém, infelizmente, com grande potencial de letalidade. A grande proporção acaba evoluindo para óbito, infelizmente. E os que sobrevivem, infelizmente, eles acabam tendo um grande número de sequelas, na maioria das vezes. Quais sequelas seriam esses? Comprometimento visual por conta de alterações de retina, comprometimento pulmonar por conta do não desenvolvimento pulmonar ainda. Então, existem inúmeros comprometimentos que são de grande relevância e que por isso que entre 20 e 27 semanas são bebês extremos prematuros que a gente precisa ter uma certa atenção e a gente sempre tá nessa tensão. De 27 a 34 semanas, próximo marco, a gente considera bebês prematuros, bebês que precisam dessa atenção, bebês que a gente fica muito atento, com muito receio, mas bebês que já estão razoavelmente bem formados. A grande e única preocupação que a gente tem é com relação à maturidade pulmonar desse bebê. E daí a gente tem como intervir. Então, assim, quando a gente tem algum sinal, alguma coisa de que esse bebê vai acabar evoluindo para um parto entre 27 e 34 semanas, a gente sempre acaba indicando a realização do corticoide na mãe, que é uma injeção feita na mãe, que acaba acelerando o amadurecimento pulmonar do bebê, para justamente permitir com que esse bebê saiba respirar ao nascer. E por que isso até 34 semanas? Porque passadas 34 semanas, o corpo do bebê já produz essa substância, então a gente não precisaria se preocupar em também fazer a administração dessa medicação. Então, passou das 34 semanas, o obstetra respira porque o bebê já sabe respirar. Então, a gente sabe assim, melhorou. Ainda é um bebê prematuro, sim. Ainda é um bebê que pode ser que precise de NEL por conta do peso. Tem todas essas questões, porém, é um bebê com probabilidade, pouca chance de ter comprometimento, porque ele já sabe respirar, ele tá completamente formado, é só essas questões do bebê muito pequenininho e gerais, tá? Então, passou das 34, já tô mais tranquila, chegamos nas 37 semanas. O que são as 37 semanas? As 37 semanas, galera, é o entrar no 9º mês. Mas lembra lá atrás que eu falei que qual é a questão? Existem meses com 4 e meses com 5 semanas. Então é nessa que a gente pensa que das 37 às 42 semanas, a gente está falando do 9º mês. E é por isso que a gente fala, entrou na 37ª semana, é simplesmente espere e corre para o abraço. Das 37 semanas em diante, a grande questão é, chegou o momento de esperar. Não temos mais preocupação de prematuridade, não temos mais preocupação de malformações por imaturidade. Não temos mais essas preocupações de peso. Das 37 em diante, é só esperar. E esperar o quê, Mariana? Esperar a vontade do bebê. Quando o bebê estiver pronto, ele vai dar os seus sinais. A gente fala que a natureza é muito linda, a obstetrícia é linda justamente porque tudo é chave e fechadura. Então, assim, o bebê começa a dar sinais, o corpo começa a entender esses sinais e começa a fazer as modificações. Então, passou das 37 semanas, a paciente entrou no 9º mês. Não significa que passou da hora, galera. Então, vamos parar de se meter. Aí, para vocês terem uma noção, o obstetra só passa a controlar, não é nem se preocupar, a controlar uma vitalidade, uma segurança, quando passa das 40 semanas. Então, das 37 às 40, eu só tô tranquila, porque eu só tô esperando o bebê realmente.
Passou das 40 semanas, a gente tem algumas possibilidades de acompanhamento. Então, assim, a gente acompanha com Doppler, a gente acompanha com cardiotoco, a gente vai esperando, porque temos que esperar o momento do bebê. Também outra informação que muita gente não sabe é a seguinte: mães de primeira viagem normalmente evoluem para parto depois das 40 semanas, ou por volta das 40 semanas. Então, para agora, você, nesse momento, para e pensa. Quantas mulheres no seu primeiro parto acabaram sendo induzidas a uma cesariana, porque afinal já passou da hora, 39 semanas, já deu para nascer. O bebê não deu sinal nenhum para nascer, já passou, não vai nascer, você não tem passagem. Infelizmente, culturalmente falando, a galera tem essa mentalidade. E não! Passou das 40 semanas, tá tudo bem ainda. A gente ainda tem 2 semanas aí pela frente. Porque a maioria entra em trabalho entre 40 e 41 semanas. Então, gente, eu quis fazer esse vídeo pra gente tentar cada vez mais conscientizar. Manda esse vídeo pra galera que vocês sabem que tem essas dúvidas de datação, de semanas. E, gente, vamos parar de se meter na gestação alheia. Pensem o como essa mulher que tá ali escutando o seu julgamento de nossa, não passou da hora não, o quanto essa mulher não pode ficar mais encanada ainda, o quanto ela pode deixar de curtir os seus últimos movimentos fetais, o quanto ela pode curtir naquela última noite, aqueles últimos momentos gostosinhos, ela pode deixar de vivenciar por preocupação, e por preocupação colocado por outras pessoas. Então, vamos deixar a galera curtir essa reta final que é tão boa, quando passam todas essas preocupações. A gente fala assim, cara, é o momento da mulher curtir, porque realmente tá tudo bem. Agora é só esperar. E acaba acontecendo da galera não curtir por conta desses julgamentos e dessas intromissões alheias. Então é isso, espero que tenham gostado. Se você passou por qualquer situação desse tipo de se meterem, ou mesmo se você ainda tem alguma dúvida de datação, manda pra mim, compartilha esse vídeo justamente, que é através de informação de qualidade é que a gente gera consciência coletiva, tá bom? Até mais!